Palavras diárias de Deus. Tenho realizado muita obra entre os homens, e as palavras que tenho expressado durante esse tempo foram inúmeras. Tais palavras são para o bem da salvação do homem, e foram expressas para que o homem possa se tornar compatível comigo. Porém, ganhei apenas algumas pessoas na terra que são compatíveis comigo, e assim digo que o homem não valoriza minhas palavras, pois o homem não é compatível comigo. Dessa forma, a obra que realizo não é simplesmente para que o homem possa me adorar, mas é, acima de tudo, para que o homem possa ser compatível comigo. As pessoas que foram corrompidas, todas vivem na cilada de Satanás. Vivem na carne, vivem em desejos egoístas, e não há uma delas sequer que seja compatível comigo. Há aqueles que dizem ser compatíveis comigo, mas todos adoram ídolos vagos. Embora reconheçam o meu nome como santo, eles trilham um caminho em direção contrária a mim, e suas palavras são repletas de arrogância e autoconfiança, porque em sua raiz todos eles são contra mim e incompatíveis comigo. Todos os dias eles buscam vestígios de mim na Bíblia e de forma aleatória encontram passagens adequadas que leem incessantemente, que recitam como escrituras. Eles não sabem como ser compatíveis comigo, nem sabem o que significa estar em inimizade comigo, e simplesmente leem as escrituras às cegas. Eles limitam a Bíblia a um Deus vago que nunca viram e que são incapazes de ver, de tirar dali para contemplar durante o tempo que têm livre. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia, eu não existo, e sem mim não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência, nem nas minhas ações, mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras, e muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja previsto pelas Escrituras. Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda a palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia. E acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Tais pessoas não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época, mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus à cruz, acusando-o de não seguir a lei do Antigo Testamento e de não ser o Messias. Qual era a essência deles? Não era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na minha vontade, nas etapas e nos métodos da minha obra. Eles não eram pessoas que buscavam a verdade, mas um povo que seguia rigorosamente as palavras das Escrituras. Não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas um povo que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da Bíblia. A fim de salvaguardar os interesses da Bíblia, de preservar a dignidade e proteger a reputação da Bíblia, chegaram a ponto de pregar o misericordioso Jesus na cruz. Fizeram isso simplesmente para defender a Bíblia, para manter a posição de toda e qualquer palavra da Bíblia no coração das pessoas. Então preferiram renunciar ao futuro e à oferta pelo pecado para condenar Jesus,
que não se adaptava à doutrina das Escrituras, a morte. Eles não eram lacaios de toda e qualquer palavra das Escrituras? E quanto às pessoas de hoje? Cristo veio para liberar a verdade, mas elas prefeririam expulsá-lo de entre os homens a fim de ganhar a entrada no céu e receber a graça. Elas prefeririam negar completamente a vinda da verdade a fim de salvaguardar os interesses da Bíblia e prefeririam mais uma vez pregar na cruz o Cristo que retornou na carne a fim de assegurar a existência eterna da Bíblia. Como o homem pode receber a minha salvação quando o seu coração é tão malicioso e a sua natureza é tão antagônica a mim? Vivo entre os homens, mas o homem não sabe da minha existência. Quando faço brilhar minha luz sobre o homem, ele ainda permanece ignorante da minha existência. Quando eu desencadeio a minha ira sobre o homem, ele nega a minha existência com ainda mais vigor. O homem busca compatibilidade com as palavras, com a Bíblia. Porém, nenhuma só pessoa vem a mim para buscar o caminho da compatibilidade com a verdade. O homem olha para mim no céu e devota particular interesse pela minha existência ali. Porém, ninguém se importa comigo na carne, pois eu, que vivo entre os homens, sou simplesmente insignificante demais. Aqueles que só buscam a compatibilidade com as palavras da Bíblia, que só buscam a compatibilidade com um Deus vago, são uma visão desprezível para mim, pois o que eles adoram são palavras mortas e um Deus capaz de lhes dar tesouros incontáveis. O que eles adoram é um Deus que se coloca à mercê do homem e que não existe. O que então tais pessoas podem obter de mim? O homem é simplesmente desprezível demais para se expressar em palavras. Aqueles que estão contra mim, que me fazem exigências sem limites, que não têm amor pela verdade, que são rebeldes em relação a mim, como eles poderiam ser compatíveis comigo? Aqueles que estão contra mim são os que não são compatíveis comigo. Assim também aqueles que não amam a verdade e os que se rebelam contra mim são ainda mais contrários a mim e incompatíveis comigo. Todos aqueles que não são compatíveis comigo, eu entrego nas mãos do maligno. Eu os abandono à corrupção do maligno, dou-lhes rédeas soltas para revelarem sua maleficência e, por fim, os lego ao maligno para serem devorados. Não me importo com quantas pessoas me adoram, isto é, não me importo com quantas pessoas acreditam em mim. Tudo que me interessa são quantas pessoas compatíveis comigo. Isso porque todos os que não são compatíveis comigo são malignos que me traem. Eles são meus inimigos e eu não irei consagrar meus inimigos em minha casa. Aqueles que são compatíveis comigo irão me servir para sempre em minha casa, e aqueles que se colocam em inimizade comigo irão sofrer a minha punição para sempre. Aqueles que só se importam com as palavras da Bíblia, que não estão preocupados com a verdade ou em buscar minhas pegadas, estes estão contra mim, pois me limitam de acordo com a Bíblia e me limitam a Bíblia. Portanto, são blasfemos ao extremo para comigo. Como tais pessoas poderiam vir a mim? Elas não prestam atenção nas minhas obras, nem na minha vontade, nem na verdade. Ao contrário, são obsessivas em relação às palavras, palavras que matam. Como tais pessoas poderiam ser compatíveis comigo?